Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais uma devocional, mais um quarto de hora da palavra. É isso aí, 15 minutinhos da palavra de Deus. Assim como o salmista declara, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Desenvolva essa prática, crie esse hábito, tenha uma comunhão diária com o Senhor. 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, de clamor, de intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Se você não consegue uma hora corrida, você pode dividir e coordenar esse tempo durante o dia, mas não fique de fora, não deixe de participar dessa devocional, desse momento, um quarto de hora com Deus. Já que eu tenho falado nesses dias sobre os desertos, eu não poderia deixar de falar de João na ilha de Pátimos, o apóstolo João, né? Um ancião de Éfeso devia gerar muita polêmica, ou as autoridades romanas provavelmente o teriam prendido muito antes. Talvez estivessem preocupados que, já que ele era tão amado, houvesse uma reação forte da população se o prendessem. Não queriam agitação em Éfeso, a segunda cidade mais importante do Império Romano. Seja qual tenha sido o raciocínio, quando finalmente o exilaram, ele tinha por volta de 90 anos. Talvez já frágil, com a saúde debilitada. Seu deserto não foi cheio de pó, e sim em uma pequena vila rochosa e escarpada chamada Pátimos, a alguns quilômetros da costa da atual Turquia. Em verdade, um campo de concentração da época do Império Romano. Antes de ele ser exilado na tal ilha de Pátimos, diz a tradição que João tinha sido jogado num tacho de óleo fervente em plena praça pública para ser queimado aos olhos das pessoas. Mas depois de algum tempo com aquele óleo fervilhando, João não se queimava, a queimadura não chegou aí a ele de maneira nenhuma, um milagre que Deus realizou e a ponto de o imperador dizer, então vamos exilar esse velho lá na ilha de Pátimos, né? Os romanos usavam Pátimos como uma colônia penal para exilar os seus prisioneiros políticos. Domiciano, o imperador romano na época, talvez tenha sentenciado João ao exílio por ter se recusado a adorar o imperador. Talvez as autoridades tenham pensado que o apóstolo morreria em Pátimos ou, ao menos, mudaria suas atitudes depois de um tratamento tão severo, mas o imperador é que acabou morrendo antes disso. E João foi liberto da ilha de Pátimos logo após a morte de Domiciano. Quando, na verdade, o encontraram ainda adorando a Jesus como nunca. O reino de Roma exilou João, mas ele pertencia a um reino diferente, do qual jamais seria exilado, e muito maior que Roma, embora não parecesse na superfície. João era um homem incomum, digno de respeito tanto dos seus amigos como até dos seus inimigos. Embora seja tão conhecido entre os apóstolos, ele praticamente sempre mencionado por último em qualquer referência com Tiago e seu irmão, ou com Pedro, né? Seu eventual parceiro de ministério, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. João não passou para o primeiro plano até os outros terem sido martirizados e ele ter atingido uma idade avançada. Talvez ele fosse o segundo a ser mencionado porque era mais novo que Tiago ou Pedro. Sabemos que, com certeza, ele era assertivo quanto mais novo. Afinal, Jesus chamou a ele e a Tiago de filhos do trovão por causa do seu temperamento e natureza agressiva. Eles queriam que caíssem raios do céu sobre uma vila que Jesus rejeitou e não pensaram duas vezes antes de pedir a Jesus se poderiam se sentar-se ao seu lado, um à direita e outro à esquerda em seu reino. Nada acanhados. Quando jovem, João era um pequeno empresário, ele era sócio em uma empresa de pesca do Mar da Galileia, junto com Tiago e Pedro. Certo dia, João estava consertando as redes da pesca com Tiago. Jesus se aproximou deles e os chamou para que o seguissem. Eles reagiram imediatamente, deixando seu pai para cuidar dos negócios. Nesse momento,
João se tornou um homem chamado a seguir a Jesus. Escolhido para ser um dos 12, um dos apóstolos, ele foi o discípulo mais chegado, mais íntimo de Jesus. Assim como Tiago e Pedro, ele estava com Jesus em todas as situações chaves, inclusive no Monte da Transfiguração, na batalha do Getsêmani. João foi o apóstolo que permaneceu ao pé da cruz com Maria, enquanto ela assistia seu filho naquela agonia da crucificação até morrer. Depois dos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, João desaparece das páginas bíblicas e só vai reaparecer como o apóstolo do amor em seu evangelho, suas epístolas e o livro da Revelação, o Apocalipse. Conforme ele foi envelhecendo, João se tornou o mais amável de todos os apóstolos do Cordeiro. Um homem que passava dos confins tacanhos da Galileia às vastas correntes do pensamento greco-romano, sem jamais alterar o seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante a gente observar aqui alguns detalhes, né? Assim, o apóstolo do amor também era o apóstolo da verdade, que mostrava que Jesus é a única forma de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro e eterno. Por ser capaz tanto de abrir o seu coração com amor para com todos e de focar a sua mente na verdade para todos, ele escreveu o mais filosófico dos evangelhos, embora seja também, em alguns aspectos, o evangelho mais simples. Seu evangelho se constrói em torno de 7 sinais dados para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da vida, ele é o pão da vida, ele é a água da vida e o que nos dá uma imagem do dia a dia do que precisamos para viver: luz, comida e água. Ele transformou a complexidade em simplicidade, enquanto manteve, ao mesmo tempo, a dignidade da verdade eterna. Quem imaginaria que o filho do trovão, o apóstolo que queria manter o nome de Jesus só entre o seu grupo pequeno, um dia escreveria o evangelho mais universal? Ele era um homem transformado e nada demonstra isso mais claramente do que o seu exílio político na ilha de Pátimos. O que podemos aprender com o deserto em uma ilha pela qual João passou? Em primeiro lugar, o deserto em uma ilha veio como clímax natural de uma vida de crescimento. João certamente se lembrava do dia, muito antes de seu tempo vivido em Pátimos, quando Jesus levou seus homens até a região de Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, lá onde um lindo templo havia sido erguido para honrar César Augusto. Jesus perguntou aos seus homens quem eles achavam que ele era, e Pedro o identificou como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem ali no lugar onde o imperador romano era adorado. Jesus chamou seus homens a ir contra a adoração do imperador e a reconhecê-lo como o único de reverência divina. Foi isso que João fez em Pátimos. Adorou a Jesus em espírito e em verdade. Conforme crescia em amor, João crescia também em adoração. E conforme crescia em adoração, crescia em sua disposição a pagar qualquer preço. Não importava sua idade, para honrar Jesus como Filho de Deus. Se estamos crescendo em nosso amor por Jesus e em nossa adoração a Ele, estamos crescendo em nossa disposição a arriscar tudo por Ele. Esse é o clímax natural do crescimento em nossas vidas. Em segundo lugar, o deserto, em uma ilha, mostra que a idade avançada significa testes avançados. Vimos essa realidade antes com Moisés, com Davi, com Daniel. E sabemos também dessa realidade que Abraão, Pedro, Paulo enfrentaram essa verdade também. João passou pelo seu maior teste depois dos 90 anos e foi totalmente aprovado. Toda a sua vida focava nesses 18 meses de teste, através dos quais Deus trouxe à tona em João tudo que havia sido depositado nele. Que outro homem deu mais glória a Jesus através dos seus textos? Deus colocou João em Pátimos porque sabia que ele seria o seu instrumento para trazer a verdade eterna para o mundo temporal.
Não seria incrível se Deus pudesse confiar em nós da mesma forma? Não seria incrível se Deus pudesse nos fazer chegar à idade avançada e nos usar para mostrar os seus propósitos aos outros? Em terceiro lugar, testes avançados resultam em adoração intensa. Talvez as palavras mais importantes do Apocalipse são: achei-me em espírito no dia do Senhor. João estava onde Deus queria que ele estivesse, em espírito. O apóstolo usou esse período em Pátimos para focar em Jesus. Ele não teve como escapar de Pátimos, mas ele escapou dos confins da colônia penal romana à vastidão infinita da eternidade através da adoração. Ele transformou esse tempo de testes intensos em um tempo de adoração ainda maior, se entregando completamente ao Espírito. Testes têm a capacidade de colocar a vida em perspectiva e de nos forçar a tomar uma decisão. Podemos reclamar e ficar bravos com Deus, ou podemos confiar em Deus de formas novas e mais profundas. Embora nenhum de nós vá receber uma revelação como a que João recebeu, vamos sim receber uma compreensão maior de Deus e o entenderemos de maneira que nunca jamais seriam possíveis sem os testes avançados que a idade nos traz. Em quarto lugar, adoração intensa traz uma compreensão íntima. O que deu a João sua capacidade de enxergar além de Domiciano e do poder de Roma e ver Jesus e o poder da eternidade? Seu compromisso radical e total com Cristo. Por causa disso, ele era capaz de enxergar além da presença visível de Roma até a presença invisível de Deus. Além dos exércitos poderosos de Roma, até a mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Além da glória decadente de Roma, até a glória eterna de Deus. Essa visão iluminou seu caminho, abriu seus olhos e lhe deu esperança quando a de outros já havia se esgotado. Nem todo deserto é árido e seco. Pode haver também um deserto em uma ilha, e esse pode ser o seu maior teste, o mais avançado, na sua idade mais avançada. Vamos aprender com João como Deus usa os nossos maiores desertos e transforma nos maiores momentos da nossa história. Pai de amor e Deus bendito, capacita-nos, Senhor, a cada dia. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda o nosso corpo, a nossa alma. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos graça, meu Pai. No nome de Jesus nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender os Teus planos, entender os Teus propósitos, que possamos a cada dia superar os desertos que venhamos enfrentar, extraindo aprendizado, extraindo conhecimento, extraindo a Tua verdade, a Tua palavra e a Tua vitória. Fala cada dia nos nossos corações, ó Pai. Abençoa esse tempo de comunhão, esse tempo de oração. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas e que diante dos desertos nós possamos, ó Pai, conhecer a Ti em espírito e em verdade e ser achados como obreiros aprovados, que não temos de que nos envergonhar, mas que manejemos bem a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas e sustenta-nos, guarda-nos, ó Pai, fortalece-nos, levanta aquele que está caído, restaura o que está abatido, toca em cada vida e em cada coração e manifesta o Teu poder e a Tua glória no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de fazer mais 15 minutos de clamor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pela igreja a qual você congrega, pelo seu pastor, pelos missionários que estão no campo, enfim, orar por este tempo para que Deus nos guarde, nos dê sabedoria, nos dê vitória, nos dê um relacionamento, uma comunhão íntima, poderosa com Deus Todo-Poderoso, que venhamos discernir
Que tempo é esse? Se você perdeu alguma devocional, assista lá, não deixe, não quebre a sequência, assista todas as devocionais e aquela que Deus falou com você, compartilha na sua rede de WhatsApp, no Telegram, compartilha no Facebook ou mesmo nas suas redes sociais. E se você ainda quer assistir todas as que já passaram, você pode encontrar elas na sequência no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com, sem BR. Ou então no Facebook, na Rede Global de Intercessores. Visite nosso canal www.youtube.com/torreforte. Deus abençoe e até a próxima no nome de Jesus.